A fé católica é baseada em três pilares intrinsecamente ligados: a Sagrada Escritura, o magistério e a tradição apostólica. O estudo da história da Igreja é absolutamente imprescindível para conhecer a identidade católica ao longo do tempo. Por isso, compartilhando sempre com vocês, na forma de cursos livres, o meu estudo, que brota diretamente das minhas inquietações intelectuais e espirituais, eu gravei o curso de História da Igreja no primeiro milênio, com 2 módulos. O primeiro dedicado à Igreja dos Apóstolos e dos Mártires, e o segundo módulo dedicado à Igreja nos tempos bárbaros. Este curso foi presencial e tem 57 aulas. É um curso longo, extenso e profundo, para que você me acompanhe na leitura de um grande historiador católico chamado Daniel Hobbes. O grande distintivo desta abordagem, que de fato é rara no nosso meio, é articular a teologia, a espiritualidade e a cultura. É muito fácil encontrar uma abordagem que seja, por exemplo, das heresias e da ortodoxia, concentrando-se no aspecto doutrinário ou teológico. Por outro lado, também se encontra abordagens de história espiritual, narrando a vida dos santos, por exemplo, a começar pelos santos apóstolos e os primeiros mártires. Também se vê, em terceiro lugar, abordagens voltadas à cultura, por exemplo, ao desenvolvimento da arte literária cristã, ou da arte arquitetônica cristã, ou mesmo do direito romano canônico. O que eu procurei fazer, sempre pautado no Daniel Hobbes, mas não me detendo nele, mas a partir dele encontrando pontos de relação com outros historiadores e outras abordagens, é unir na ideia de civilização todo o conjunto de produções culturais, intelectuais e espirituais da Igreja. Para isso, eu parto da definição do que é a Igreja e do que ela considera ser a história da Igreja. Por isso, no meu canal do YouTube se encontra um vídeo introdutório, que é a primeira aula deste curso tão famoso, um curso muito procurado, graças a Deus, e cuja turma de 2024 se abre agora. Se você tem interesse, clique no botão abaixo para entender o que lhe espera neste curso tão desafiador, do qual me orgulho muito de ter gravado na companhia de um grupo muito instigante, muito interessante, que me provocou, no bom sentido, a aprofundar muitos temas. Esta aula é exatamente a aula sobre a concepção católica da Igreja e da história. Muitas pessoas não entendem o que é a Igreja fundada por Cristo. A Igreja é a esposa de Cristo, é o corpo místico de Cristo, é a comunhão dos santos, é a perpetuação do mistério da encarnação no tempo. Cristo não só veio do Pai, padeceu, alvejou as nossas vestes com o sangue do Cordeiro, que é Ele mesmo, e nos abandonou com a sua ressurreição depois da sua paixão e morte. Cristo disse: Eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. E nos deu uma missão de pregar o Evangelho a toda a criatura, em todos os cantos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso quer dizer que a igreja continua o anúncio do reino de Deus. A perpetuação deste anúncio é a missão de cada cristão. E a história da igreja nos mostra o vasto campo de atuação apostólica dos cristãos, cada um com a sua vocação específica. E por isso nós começamos a ver neste curso de história os primeiros apóstolos. Aqueles 11 apóstolos, Judas se matou, foi substituído por Matias, e depois a figura do grande São Paulo de Tarso, que foi o pregador dos gentios, dos pagãos. Então nós temos exatamente no começo deste curso a origem da igreja primitiva, quando ela ainda está relacionada com os judeus, no livro bíblico dos Atos dos Apóstolos, e por isso aqueles que estão estudando a Bíblia comigo no Clube de Leitura Católica da Bíblia são enfaticamente convidados a se unirem conosco também no curso de História da Igreja Católica no primeiro milênio, porque os Atos dos Apóstolos é o documento histórico inicial
da história da igreja, obviamente. Porque ali está a formação da comunidade cristã primitiva depois da ressurreição de Cristo e cujo dilema fundamental é a sua relação com os judeus. Afinal, os cristãos são ou não judeus? E a figura de Paulo, de Tarso, o grande apóstolo dos gentios, é exatamente para dividir e separar e afirmar com todas as letras, por exemplo, na Epístola aos Gálatas, que os cristãos não estão submetidos à lei, não precisam se circuncidar, não precisam frequentar a sinagoga, não precisam obedecer às prescrições ritualísticas, cerimoniais e alimentares, porque os cristãos agora foram libertados pela graça de Cristo e têm a sua própria tradição ou a sua própria vocação. A letra mata, o espírito vivifica, dirá o próprio São Paulo. Então, este primeiro momento da tensão com os judeus que perseguiram a Cristo e aos próprios cristãos, e depois um judeu da diáspora, da cidade exatamente de Tarso, São Paulo, criado na mais limpa e na mais sólida tradição rabínica de Gamaliel, um fariseu de estrita observância, zeloso das tradições dos antigos judeus, agora se converte como um abortivo, né, como ele mesmo diz, e se torna um grande pregador no mundo pagão. Então, no segundo momento, a gente vai para o mundo pagão, o mundo do Império Romano, um mundo que tinha características culturais, sociais, políticas, filosóficas, religiosas específicas que nós precisamos entender para compreender o apostolado do próprio São Paulo aos Tessalonicenses, aos Coríntios, aos Romanos, aos Colossenses, aos Efésios e aos Filipenses, e a todas essas comunidades que ele foi fundando e cujo horizonte ele precisou realmente converter. E o choque que se deu, o embate cultural e religioso que se deu com os romanos, obrigou os cristãos a frequentarem as catacumbas. Os cristãos foram perseguidos, foram alijados e excluídos, e foram martirizados. Por isso, o nome do primeiro módulo é a Igreja dos Apóstolos e dos Mártires. Não que nós só estudemos esses dois grupos de cristãos, mas esses são os grandes protagonistas iniciais. Os apóstolos que foram martirizados. Todos os apóstolos foram martirizados, segundo a tradição, com exceção de São João, que morreu idoso em Éfeso, aquele que cuidou de Nossa Senhora. Ora, os sucessores dos apóstolos são exatamente os bispos, os padres apostólicos que nós vamos estudar como a origem da literatura cristã. Esses padres apostólicos, como Santo Inácio de Antioquia, como São Policarpo de Esmirna, como São Clemente Romano, que provavelmente conheceram os apóstolos e que herdaram dele a tradição oral dos ensinamentos de Cristo antes mesmo que a Sagrada Escritura fosse compilada, incluindo o Novo Testamento. Então é absolutamente extraordinário perceber a continuidade da vida de Cristo no tempo pela história da Igreja. De Cristo, a vida do Espírito, a vida do Pai, que poreja e que brota e que vibra no coração de Cristo. Filipe perguntou, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Isso no Evangelho de São João. E Cristo diz, quem vê a mim vê ao Pai. Filipe, eu estou tanto tempo contigo e tu não entendes isso. E depois, quem vê os apóstolos vê a Cristo e por conseguinte vê o Pai. Porque tanto quanto o Filho, o Cristo, é o apóstolo do Pai, é o enviado do Pai, os apóstolos do Filho são enviados também do Pai. Portanto, quem vê um cristão vê a Cristo, e quem vê a Cristo vê o Pai. Porque ele é a imagem e semelhança perfeita de Deus, porque não foi maculado pelo pecado. E, portanto, a luta espiritual contra o pecado, que tanto motiva um São Policarpo de Antioquia, um São Inácio de Antioquia, por exemplo, o nome do meu filho é Inácio, claro, em homenagem a Santo Inácio de Loyola, mas também em homenagem ao grande mártir de Antioquia, que foi ser martirizado em Roma e escreveu cartas extraordinárias sobre o trigo que precisa ser moído, que precisa ser esmagado para que brote a vida. Então, como os cristãos realmente levaram a sério a mensagem de Cristo sem tê-lo conhecido diretamente, mas sim tendo-o conhecido por meio dos apóstolos. Como Paulo, que não conheceu Cristo na terra, não conheceu Cristo vivo, conheceu no seu período antes da morte, mas conheceu Cristo ressuscitado.
mas com uma força, com uma realidade tão convincente e persuasiva que arrastou multidões no Império Romano. Então esses primeiros padres da igreja, que começam a ser os grandes intelectuais que vão defender a fé com argumentos filosóficos e racionais. Por exemplo, outro grande mártir, porque eu tenho muita devoção, São Justino Mártir, né, cujas epístolas, cujas defesas ou apologias do cristianismo ao imperador romano são extraordinárias. Documentos de uma filosofia, de uma teologia nascente. O estudo dos padres da igreja, portanto, nos ocupa grandemente neste curso de História da Igreja. Um Irineu de Lyon atacando a heresia gnóstica, maniqueísta, dualista, que separa corpo e alma, que distingue a natureza divina da natureza humana de Cristo a ponto de separá-las e considerá-las independentes entre si e negar a realidade da encarnação. Um Clemente de Alexandria, a grande o grande nascimento, quis dizer, um vulcão em erupção, a grande erupção da teologia cristã na escola de Alexandria, até que chega um Orígenes, que já é um gigante da literatura no século III. Então, verificar cada século, no começo, primeiro século, quais são os pontos marcantes, segundo século, quais são os grandes santos, mártires, até chegar aos grandes doutores da igreja. No século IV para o V, a gente já tem Santo Agostinho de Hipona, cujas aulas, são 4 aulas sobre Santo Agostinho, já coroa o nosso primeiro módulo com 40 aulas. Então, meus amigos, eu não sei se vocês têm ideia do que seja a história da igreja. E do que seja a história da igreja narrada com este escopo espiritual e apologético, que nos toca profundamente o coração, conhecer grandes papas, como São Leão Magno e São Gregório Magno, que são padres da igreja, que pertencem a esses primeiros intelectuais que estão interpretando o que nós chamamos de Novo Testamento a partir do Antigo Testamento e que estão perpetuando o legado dos apóstolos, porque são padres que vêm exatamente dos padres apostólicos, dos padres apologistas, até os grandes doutores que promovem uma síntese intelectual a partir do principal recurso filosófico do seu tempo, que era o platonismo, e que nós hoje em dia chamamos mais apropriadamente de neoplatonismo, como aquele de Plotino, que é o filósofo de Alexandria, exatamente essa grande sede apostólica de bispo que nós tínhamos, junto com Antioquia, junto com Jerusalém, junto com Roma, grandes sedes apostólicas da antiguidade cristã. Padres da igreja como Tertuliano e São Cipriano, com escritos extraordinários, com ideias persuasivas sobre quem é Cristo, né? E depois a grande conversão de Constantino, já no século IV, que vai ser uma reviravolta histórica de grandes proporções, que nós vamos estudar também. Constantino se converte, deixa de perseguir o cristianismo e em breve, com Teodósio, no final do século IV, nós teremos o cristianismo como religião oficial do império e o patrocínio imperial da religião e o começo da edificação da igreja do ponto de vista arquitetônico, do ponto de vista físico, da engenharia dos templos e o desenvolvimento de uma estética católica na arquitetura que será incomparável, como nós sabemos, com tanta beleza, com tanto esplendor. Nós temos, por exemplo, o surgimento do canto ambrosiano pela figura do grande bispo de Milão, Santo Ambrósio, que será decisivo para a conversão de Santo Agostinho, esse retórico da África, que vai à capital do império, que na época era Milão, e se converte do maniqueísmo. Ele era um filósofo, um retórico, e encontra a verdade de Cristo e deixa de ser maniqueu para se tornar católico e se torna um grande defensor da fé. E como os imperadores, como Constantino, como Teodósio, se relacionam com a igreja, como Juliano, o apóstata, reverte o paganismo e exclui a igreja. Toda essa dinâmica, depois Santo Ambrósio e o imperador Teodósio, são tantos detalhes. O papel dos concílios ecumênicos,
que vão chancelar as profissões de fé, que vão formular o dogma de modo claro, o que nós professamos hoje com clareza, o credo apostólico conservado pela Igreja, com seus 12 artigos de fé, que até hoje se encontra com bastante precisão no catecismo. Se nós temos hoje um documento como o catecismo e um documento como a Sagrada Escritura, como duas fontes privilegiadas da nossa fé, isso se deve pelo sangue dos mártires que viveram a fé cristã com intensidade, que a protegeram das heresias, os intelectuais apologetas e a autoridade do magistério da Igreja na figura de papas fiéis que professaram esta fé. Então a gente vai estudar o Concílio de Nicéia, o Concílio de Constantinopla, o Concílio de Éfeso, o Concílio de Calcedônia, esses primeiros grandes concílios ecumênicos que vão garantir a doutrina da fé. Vamos estudar também o grande movimento monástico dos padres do deserto, como Santo Antão, que vão buscar viver o martírio silencioso da solidão, da abstinência, do sacrifício, já que agora a igreja não era mais perseguida formalmente pelas armas imperiais. Então agora a cruz será uma cruz do deserto, uma cruz do jejum, da abstinência, da solidão. E como esses padres do deserto, por esse gesto de martírio silencioso e pessoal e íntimo, vão desenvolver uma grande psicologia. Vocês devem ter assistido ao meu curso de Psicologia Moral Tomista, Virtudes Fundamentais e Enfermidades da Alma, pelo meu grande interesse, a partir de Santo Tomás de Aquino, na sabedoria psicológica dos padres da Igreja que desenvolveram, por exemplo, a teoria dos pecados capitais. Isso vai culminar, por exemplo, numa ordem como a beneditina, Bento de Núrcia, cuja biografia foi escrita por São Gregório Magno, que foi papa. Então há uma miríade de santos, de mártires, de confessores e de doutores. O grande São João Crisóstomo, por quem eu tenho muito amor também, que era um pregador extraordinário, e cujo comentário aos evangelhos é uma obra-prima. Então, tudo isso nós vamos ver nas 40 aulas do primeiro módulo do meu curso História da Igreja Católica no primeiro milênio, Teologia, Espiritualidade e Cultura. No segundo módulo, nós vamos para a Igreja nos tempos bárbaros, que compreende o século V a X. Nesses 500 anos do primeiro milênio, nós temos exatamente o período medieval, né? A Alta Idade Média, com o feudalismo e a barbarização dos costumes do Império Romano pela queda do Império Romano do Ocidente em 476, quando os bárbaros invadem o Império Romano e destroem a estrutura jurídica, econômica, comercial do Império Romano do Ocidente. Lembrando que o Império Romano do Oriente, cuja capital era Constantinopla, a cidade de Bizâncio, que foi convertida em Constantinopla, fundada pelo imperador Constantino, se mantém de pé. Então a gente tem uma dupla pauta basicamente no nosso segundo módulo. O feudalismo e a barbarização, a confrontação com os bárbaros no Ocidente e a luta pela igreja para catequizar e para converter os bárbaros, a começar pelo rei dos francos, o rei Clovis, que gera a primeira grande nação, ou o primeiro povo, ou reinado, para ser mais preciso, bárbaro convertido à igreja, que é o dos francos, que vai originar a França. E por isso o Império Carolíngio e a Renascença Carolíngia, a partir do século IX, já em 800, com o batismo de Carlos Magno, e toda a relação de Carlos Magno com a igreja, será tão decisiva para a história na perpetuação da cultura clássica. Principalmente as obras filosóficas de Platão e depois, muito depois, Aristóteles, que só foi recuperado no Renascimento, sobretudo, posterior das universidades, um segundo renascimento, muito antes do renascimento dito cultural, que nós temos no século XV e XVI. É preciso conhecer a história, é preciso conhecer os renascimentos, no plural, as decadências, no plural. Porque a cruz de Cristo, como diz o antigo lema da ordem cisterciense, salvo engano, a cruz permanece de pé
e o mundo gira. Claro que a história muda, o contexto muda, as línguas mudam, as estruturas políticas mudam, mas a cruz de Cristo permanece de pé. E é isso que nós percebemos quando vemos a história da igreja. É muito interessante ver, por exemplo, a ascensão do Islã, né? E como o Islã persegue o cristianismo e como há um grande embate, né? A querela das imagens, a ideia de se o cristianismo pode representar o mistério da encarnação do Verbo por imagens, um dilema que gerou concílio ecumênico, o drama do césaropapismo bizantino, isto é, do poder político sobre a igreja, a querela das investiduras, toda a especulação mística, por exemplo, de Dionísio Areopagita, a importância da reforma de Cluny, que vai ser uma espécie de federação monástica que vai dominar a Europa com a força da oração dos monges. Então nós temos aí um curso que particularmente me envolveu muito quando eu o gravei, com aulas presenciais em que eu li e comentava documentos da igreja, obras de santos, sempre com esse mapa do historiador Daniel Hobbes, que é muito talentoso e que é um grande escritor, era da Academia Francesa também, e que agora está disponível a vocês. Eu fico muito feliz que este curso foi gravado, que é um curso que está disponível e que pode ajudar muito você em todas as áreas da sua vida. Não só na área intelectual, cultural, filosófica, porque como vocês sabem, com o meu background filosófico, com o meu estudo de filosofia, eu sempre comparo o movimento da tradição intelectual católica com a filosofia clássica e pagã, pré-cristã, mas também do ponto de vista espiritual, moral, porque você vai se deparar com grandes santos. Repito, os apóstolos, os mártires, os doutores, os confessores, santos que deram a sua vida, que deram a sua inteligência. Aqui a gente tem, por exemplo, um São Paulo, que é o grande convertido da antiguidade, depois Santo Agostinho, que é o segundo grande convertido, ambos grandes intelectuais e escritores. Mas não adianta simplesmente ler o texto, ler a obra, a gente precisa de contexto. É isso que eu dou para vocês, o contexto da história da igreja, que perpetua o mistério da encarnação de Cristo no tempo. Eu queria convidar vocês, portanto, a se inscrever nesse curso, a conhecer esse curso, a clicar no botão abaixo e se inscrever, porque realmente é um curso que pode mudar a vida de vocês. Compartilhem esse vídeo, curtam aqui o canal, se inscrevam se ainda não estão inscritos e me acompanhem nessa jornada de difusão da fé católica por meio da inteligência, da cultura, da história, porque essa é a minha vocação e eu não estaria plenamente feliz e realizado se não contasse com a companhia de vocês. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.